irmãos se lembram de Neemias? Neemias, lá no início do capítulo 1, né? Neemias recebe uma notícia catastrófica. Ele estava lá, ele era copeiro do rei. Todos os alimentos, antes de ir até o rei Artaxerxes, que nome lindo. Se você estiver pensando um nome para o seu filho futuramente, pense nesse nome, Artaxerxes. Um nome maravilhoso, difícil de pronunciar. Artaxerxes. Neemias estava lá tranquilo. De repente lhe trouxeram algumas notícias acerca da sua cidade, de Israel. Falaram assim, Neemias, os muros da cidade estão em frangalhos. As portas foram queimadas a fogo. Neemias era uma pessoa comum. Ele conhecia a Deus, mas as notícias tristes vinham ao seu encontro, ao seu ouvido, ao seu interior, ao seu conhecimento, e o abalava também. Tanto foi que no capítulo 2, do versículo 1 e 2 do livro de Neemias, os irmãos confiram lá depois, porque é importante, porque a palavra é que produz fé no nosso coração, e não o que o irmão diz aqui. O rei olha para Neemias, Jatiadai agora é Neemias. O rei olha para Neemias e fala, esse rapaz está diferente hoje. Neemias, acontece que o seu semblante está caído. Olha como o semblante já demonstrou para o rei como estava o interior de Neemias. Neemias estava abatido. Neemias estava abatido. Na prisão, enquanto José estava lá, ficou 2 anos na prisão, chegou logo depois o copeiro e o padeiro. Eles estavam presos, normais, todo dia ali, né? Como é que você está? Prisioneiros de Carandiru ali, né? Conversavam. José exercia uma função um pouco de líder, tinha certa autoridade. Mas teve uma manhã que eles levantaram diferentes. Moisés, não, sempre confundo José com Moisés. José disse, por que é que vocês estão com esse semblante caído hoje? Por que é que o semblante de vocês está triste? Eles haviam tido um sonho e não sabiam a interpretação daquele sonho. E o futuro acabou fazendo com que o seu interior estivesse confuso e expressou aquilo através do seu rosto. Olha só, Neemias foi por alguma coisa que tinha acontecido. Os muros da cidade haviam sido ruídos e as portas queimadas a fogo. Alguma coisa passada fez com que o semblante de Neemias tivesse caído. Talvez, irmão, o seu semblante não esteja radiante e feliz por alguma coisa que aconteceu. Algo que chegou aos teus ouvidos, algo que você presenciou, não diretamente com você, mas muito ligado a você, que ruiu de uma hora para outra, pode ter afetado a sua vida, e o seu semblante já não é mais como outrora. Mas hoje Deus, enquanto eu li a palavra, ele dizia, assim como aconteceu com Neemias, aqueles muros caídos, as portas queimadas a fogo, eu estou enviando a restauração para a sua vida. Aleluias, glória a Deus! Os muros vão ser reconstruídos, as portas serão postas nos lugares, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluias! Glórias a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Neemias não estava... O copeiro e o padeiro estavam na prisão, o seu semblante era turbado. Estavam preocupados quanto ao seu próprio futuro. Mas Deus não os deixou sem uma resposta. Talvez não haja algo que nos deixe mais confusos do que o futuro. Por isso que Jesus disse, não deixem os vossos corações turbados pelo que há vez de comer ou de vestir. Por acaso coisas tão menores Deus não tem providenciado? O que será que Ele não vai fazer na sua vida? As situações incertas, o futuro que parece que está meio nebuloso, eu não consigo enxergar. Nessa noite Deus traz uma resposta para você. Seu semblante estava caído por causa disso? Pode começar a se alegrar, porque a palavra do Senhor já encontrou lugar no seu coração. Pegamos o presente, pegamos o passado, pegamos o futuro e ainda não pegamos o presente. O presente tem uma historinha que os irmãos também já passaram. Está lá em capítulo 31, perdão. Jacó.
Jacó estava na casa de Labão. Labão o havia trapaceado. Chegou uma hora, Jacó olhou para Labão assim, está lá no versículo 2 do capítulo 31 de Gênesis. Ele olhou assim para Labão e falou, o rosto de Labão já não me parece tão favorável quanto outrora. Isso ele pensou com ele. Aí lá no versículo 5, a impressão que ele tirou do rosto de Labão, ele comentou com as filhas dele, Raquel e Lia. Em outras versões, Leia. Ele diz assim, o rosto do seu pai já não me parece tão favorável quanto do dia que eu cheguei aqui. Com relação ao presente, quero primeiro ressaltar uma coisa. Você é espelho de Cristo. Nós já vimos lá em Gênesis que a imagem que nós carregamos não nos pertence. Pertence ao próprio Deus. E que o nosso rosto pode fazer com que as pessoas tirem conclusões equivocadas a respeito do que é ser cristão, do que é ser crente, do que é seguir a Bíblia. O Sandro deu um testemunho, disse que o irmão dele é meio avesso a essas ideias de crenças, ideias de Bíblia. Mas o Sandro, olha lá, trouxe uma palavra para ele, orar. Olha só que imagem bela que o Sandro trouxe ali de Cristo para o irmão dele, hein? Que imagem bela. Que imagem bela trouxe a Mara quando entrou naquela FEBEM ali. Se sujeitou a passar por aquela revista humilhante. Passou ali. Deus esteve com ela porque ela disse assim, eu tenho que ir lá falar de Jesus para aquele menino. Oh, aleluias! Olha como espelha a imagem de Cristo diferente. É diferente daquela imagem negativa que Labão passou para Jacó. Porque nós temos que entender que as impressões, positivas ou negativas, que as pessoas tiram da nossa vida, elas passam adiante. Não podemos nós ser escárnios do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Não podemos negligenciar, irmãos. Não podemos negligenciar. Mas com o exemplo do presente, algo impactante, eu me lembro de Ana. Capítulo 1 de 1 Samuel, lá no versículo 18. Aquela mulher estava desoladíssima. Ela estava sendo afligida pela sua rival. Como chamava ela mesmo? Penina. Um nome lindo também, né? Artaxerxes e agora Penina. Me passa pela memória talvez que o Sandro e a Márcia tenham pensado em colocar o nome da Sara de Penina. Mas eu acho que não. De Penina. Mas Ana estava aflita. Ana estava aflita e fez o que todo cristão deve fazer. O que acontece com o cristão? Ele está passando por um problema, por uma dificuldade. A primeira coisa que ele faz, ele culpa Deus. Oh não, blasfêmia, blasfêmia, eu nunca culpei Deus. Aí você falta na igreja. Aí você deixa de ler a Bíblia, você acha que vai atingir Deus por causa disso. Quantas vezes nós já deixamos de orar? Não falo com Deus hoje, estou de biquinho. Hoje eu não falo com Deus. Deus não terá a honra de receber a minha presença nas minhas súplicas. Geralmente são petições, né? Não são súplicas, não são agradecimentos. Geralmente são assim. Mas aquela mulher estava ali, na entrada do templo, clamando pela aflição que ela estava passando. Ela não tinha possibilidade nenhuma de ter filhos. Mas lá, no versículo 18 do capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia diz assim, que após a palavra que o sacerdote Eli disse de fé, de encorajamento, de esperança e de certeza de que a petição dela havia sido ouvida por Deus, diz que o semblante dela mudou-se. Ela não comia, passou a comer. Ela estava triste, o seu semblante ficou alegre. A palavra de Deus, hoje, que é o exemplo do presente, pode fazer com que o seu semblante, com que a sua vida seja transformada e espelhe o real reflexo de Deus em sua vida. Mas afinal de contas, nós temos a certeza de que a imagem que nós carregamos não nos pertence e que temos uma responsabilidade em cima disso. Aprendemos rapidamente que o rosto e as nossas condutas falam muito mais do que palavras. Talvez esse seja o motivo de muitas pessoas não terem conquistado a sua família para Cristo. Vimos exemplos de que a palavra de Deus alcança as nossas aflições e pode mudar o nosso semblante. Seja o nosso coração aflito por situações do passado, do presente ou do futuro.